Às vezes na vida, o importante é nós tentarmos, é seguirmos em frente, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das derrotas. Só que nem sempre é fácil de compreender isso, nem sempre conseguimos seguir em frente. Às vezes, caímos direto no abismo e fica difícil de voltar à tona. E é isso o que Taiki sente no meio dessa partida. Porém, ele continua seguindo em frente, tentando mesmo enquanto está no chão. Blue Box, capítulo 57. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Blue Box, o capítulo 57. Já agradeço para todo mundo que deixou o like, deixou o dislike, compartilhou e comentou. Principalmente também você que se inscreveu. Porque aqui temos mais um excelente capítulo de Blue Box que eu gostaria de comentar com vocês. E antes que vocês saiam do vídeo logo de cara, peço que me acompanhem até o final, porque talvez você também vai se identificar. E não só isso, mas como também vai querer ler essa obra, que é uma das melhores da Jump no momento. Contextualizando para vocês, no capítulo passado nós tivemos uma grande derrota do Taiki, onde ele perde o seu primeiro set. Lembrando que na partida de badminton, ao você perder por 2-0 já está derrotado. Dito isso, o Taiki precisa vencer esse set de agora para empatar a partida e depois virar. E já nesse segundo set, o Taiki está perdendo por 6-2. É nesse momento que ele tenta de todas as formas sacar contra o Yusa, mas o Yusa, que é o seu adversário, acaba por destroná-lo por completo. A sensação que o Taiki sente nesse momento é a mesma de quando você ou eu fracassamos em alguma coisa. Nós sempre sofremos o golpe, nós sempre sofremos a batida, nós sempre sofremos o soco. Nós não conseguimos revidar. É como se a vida estivesse batendo na gente enquanto a gente tenta se levantar e não consegue. Parece que quando a gente dá o mínimo de esforço, a gente se levanta, a gente cai de novo. Porque a vida bate mais uma vez, o fracasso vem mais uma vez. Nesse momento, a desilusão toma conta do Taiki e ele começa a não mostrar mais o seu rosto. Vocês podem perceber pelos detalhes do desenho da autora que não é mostrado o rosto do Taiki. Por quê? Porque o desânimo acaba abalando o nosso protagonista. E essa é a mesma forma que nós nos sentimos quando fracassamos em alguma coisa. Eu mesmo digo por mim, quando eu fracasso em alguma coisa, quando eu, sei lá, eu faço alguma coisa que eu gostaria ou que eu esperaria que tivesse, que tivesse uma grande repercussão ou que, sei lá, a pessoa que eu quisesse tocar, por exemplo, através da minha fala nos vídeos ou alguma coisa assim, essa pessoa não fosse tocada. Então logo em seguida eu me sinto fracassado, eu falo, putz, eu não fui capaz de fazer isso. E é dessa forma que o Taiki se sente na partida, porque mesmo amando o badminton, mesmo diante de todas as dificuldades, o Taiki sempre sorriu, só que dessa vez, pela sua cabeça estar cheia de coisas, pela sua rivalidade contra o Yusa, por ele não ter ido aos nacionais, por ele ter visto todos os seus amigos conseguindo seguir em frente, superando limites, ele ficou estacionado, ele ficou parado, ele não sentiu que ele mesmo cresceu em um certo ponto. E quantas vezes nós nos sentimos dessa forma, quando a gente acha que a gente cresceu alguma coisa, a gente olha lá pra cima e olha, poxa, aquela pessoa é mais nova que eu, ou então tem a minha idade, mas ela conquistou muito mais do que eu. E aí você olha pra si mesmo e fala, eu não conquistei nada, eu tô parado, eu estou no mesmo lugar. O Taiki nessa partida ele não está enfrentando só o Yusa, ele está enfrentando a si mesmo, as suas inseguranças, os seus medos e os seus desafios. E isso em Blue Box começa a se correlacionar com a nossa própria vida, e é por isso que esse é um dos melhores mangás atuais da Jump. Não é à toa que ele vende muito mais do que Battle Shonens padrão que estão saindo, e é o novato, que agora já não é mais novato, que mais se destacou nessa última leva da Jump. Não só por causa das suas vendas, mas porque ele conseguiu tocar no coração dos japoneses e com certeza vai tocar no seu. É nesse momento que percebemos que Hina está muito preocupada com o Taiki e ela olha pra ele e fala, puxa, o badminton é difícil mesmo, as coisas estão mais difíceis pro Taiki. Só que eu nunca vi ele dessa forma. E os traços da autora nos trazem a dor do Taiki. Porque a gente vê pelos traços que ele está se esforçando ao máximo. Ele está tentando ao máximo fazer algum tipo de ponto no Yusa. Porque um ponto, às vezes, pode significar muito mais em uma partida. Não é igual no futebol, quando você faz um gol, você pode se retrancar ou alguma coisa desse tipo. No badminton é frenético, é ponto a ponto, é rally a rally. Você tem que ir batendo na peteca a todo momento e por aí vai.
Dessa forma, um ponto apenas pode desmotivar o adversário e ajudar para que o Taiki, por exemplo, consiga mais motivação para acertar os próximos. Acima de um jogo de estratégia, também é um jogo mental. E a parte da Hina olhando para o Taiki, nós percebemos que ela sente que aquele não é o mesmo Taiki que ela costuma ver. Mesmo ele sendo sempre esforçado, sempre alegre, ele sempre estava feliz consigo mesmo. Só que dessa vez, ele não está feliz consigo mesmo. Digamos que a Hina está vendo o Taiki mais depressivo que ela poderia ver. O Taiki mais desmotivado, o Taiki que ela nunca tinha visto anteriormente. O Taiki inseguro, o Taiki real. E por que eu digo que é o Taiki real? Porque simplesmente o Taiki, o que ele faz? Ele exemplifica a natureza humana. A natureza humana não é uma pessoa alegre sempre, não é aquela pessoa que você vê sempre. Na verdade, aquela pessoa tem várias camadas, aquela pessoa tem várias passagens na sua vida e em momentos onde ela se encontra em dificuldade ou então que ela se encontra desanimada, ela não vai mostrar aquele sorriso que ela sempre mostrou. Então hoje a Hina tá vendo mais uma faceta do Taiki, ela tá conhecendo um pouquinho mais sobre ele e claro, se preocupando cada vez mais. O Taiki tenta acertar mais uma de suas rebatidas, mas a bola vai para fora e ele perde uma grande chance para pelo menos marcar um ponto no Yusa e fazer alguma diferença. É nesse momento que ele olha para trás, o Yusa percebe que, bom, a partida parece que está ganha ou então o rapaz está se esforçando, mas ele não vai conseguir passar daquilo. E é nesse momento que o Taiki começa a sua mudança. É nesse momento que o Taiki sozinho consigo mesmo começa a respirar fundo, ficar nervoso. Nós percebemos pela face da boca dele, ficou nervoso, mas ao mesmo tempo ele falou, não, respira, volta, volta, concentra, volta. Porque quando ele volta para a partida, ele volta muito mais rápido, muito melhor. E sem precisar de um grito de alguém que ele goste, e muito menos da ajuda de alguém. Ele só precisou realmente da própria ajuda. Isso é para nos mostrar que a autoestima depende muito mais de nós mesmos do que as pessoas ao redor. Mesmo que você tenha muitas vezes um psicólogo, alguma pessoa que te ajude, o ponto essencial de tudo é você querer mudar, é você querer crescer, é você querer sair dessa. Então o Taiki é um exemplo vivo disso. E a Shinatsu começa a ver, agora eu sei, agora eu entendo o que o Taiki estava querendo dizer naquele tempo todo. Porque tudo que ele faz é falha dele ou acerto dele, é crédito dele. Se ele ganhar, muito bem, mas foi por esforço dele. Se ele perder, não por falta de esforço, mas porque ele não conseguiu, então foi a culpa dele. Então ele sabe do quanto ele pode estar melhor, do quanto ele pode estar pior. Que tudo no final das contas depende dele. E é então que a Shinatsu, analisando ali o Taiki, numa bela análise que ela faz, ela olha e fala, poxa, esse garoto estava aqui sempre na quadra e sempre vinha mais cedo. Eu até chegava mais cedo às vezes pra chegar antes dele. Mas eu vi o tanto que esse cara estava se esforçando, o tanto que ele estava me admirando, né? O tanto que ele estava me vendo também se esforçar. Então eu sei o quanto ele praticou até então. E esse momento é super importante porque a Shinatsu começa a perceber o quanto o Taiki estava se esforçando e o quanto os japoneses eles valorizam muito esse esforço. Porque é nesse momento da virada e da análise da Shinatsu que o Taiki vai começar a mudar o seu olhar volta a aparecer na nossa telinha ali do mangá. Nós começamos a perceber que a Shinatsu também tá um pouco nervosa, você percebe quando ela segura ali no... onde ela tá ali, assim, no negocinho que ela tá lá. Você percebe que as mãos dela, a autora colocou uns negocinhos assim como ela estivesse apertando. Porque a partida começa a ficar muito nervosa, a partida começa a ficar cada vez mais agitada. As pessoas começam a se emocionar com o Taiki. Não se emocionar no sentido de chorar ou esse tipo de coisa, mas elas começam a ser impulsionadas pelo garoto que está tentando se esforçar ao máximo para superar sua própria insegurança. Enquanto rodam esses quadros, vai mostrando a partida, e eu nunca esperei que Blue Box seria uma partida tão emocionante, muito mais porque o mangá foca mais no romance, porém a partida tá começando a entrar ali um pouquinho mais no mangá, então a autora tá sabendo mesclar muito bem, para não ficar no foco só do esporte ou só do romance. E esse é o legal de Blue Box, né, gente? O Blue Box ele consegue trabalhar os dois ao mesmo tempo, de forma rápida, fácil e sem enrolação. E então, nesse momento de virada do Taiki, ele começa a virar a partida, ele começa a acertar alguns saques contra o Yusa. O Yusa percebe que há alguma certa diferença, porque o Taiki está melhorando no meio da partida, e isso começa a animar todas as pessoas que estão ao seu redor, tanto o Haryu, Nishida, os seus amigos, como a Hina e a Shinatsu. E é então que o Taiki vai acertando vários saques, todo mundo vai ficando super impressionado, você como leitor também vai ficando impressionado, principalmente porque a autora tem uns traços muito bons, até mesmo na parte do esporte. Eu achei que ela não faria isso muito bem, mas ela conseguiu fazer a dinâmica do jogo para eu imaginar como se tivesse num anime rolando. E bom, no momento do clímax do capítulo, simplesmente na parte final, enquanto a Shinatsu ainda vai pensando no Taiki, alguém simplesmente grita,
Vai, Taiki. E quem é que gritou? Vocês teorizam alguém? Eu acredito que foi a Rina. Ela é a personagem que mais tem cara de que vai fazer isso, mas a autora pode nos surpreender mostrando que foi a Shinatsu, porque ela estava com a boca aberta, embora todo mundo ali estava com a boca aberta também, e pode ter sido também um pessoal da sua equipe, mas eu acredito que a Rina, no meio do seu desespero, vendo o Taiki ser quem ele não era, pelo menos na sua visão, conhecendo um Taiki um pouquinho mais depressivo e agora querendo que o Taiki vá pra frente, a Rina acaba gritando no seu impulso, vai, Taiki, tirando toda a sua vergonha. Pelo menos é isso que eu acredito, e é então que talvez algumas pessoas ali também comecem a gritar pro Taiki seguir em frente. E é nesse momento que a Shinatsu termina ali a sua reflexão dizendo: o Taiki nunca parou de seguir em frente, mesmo diante das derrotas, mesmo vendo todo mundo lá na frente, tudo, conquistando algumas coisas e ele não, ele nunca parou de seguir em frente, mesmo fracassando todas as vezes. Nesse momento que nós temos um painel muito bonito, onde a Shinatsu olha, arregala os olhos, o Taiki acaba acertando um super saque muito bonito, e então a partida começa a ficar cada vez mais acirrada. Termina ali o capítulo e bom, gente, esse capítulo ele traz pra mim uma mensagem de autoestima, como superar talvez a sua insegurança, seguindo apenas em frente. O Taiki em meio ao deserto, como o Haryu tinha falado, fez uma bela de uma analogia com esse capítulo, porque mesmo sozinho no deserto, o Taiki encontrou forças, sem precisar de outras pessoas ao seu redor, porque quem ele mais precisava era dele mesmo naquele momento. Era parar, focar e pensar em si mesmo, reconhecer a si mesmo e continuar seguindo em frente mesmo assim. Talvez essa fosse a resposta que ele sempre procurou, porque não adianta muitas vezes alguma pessoa tentar te ajudar do lado, porque às vezes nós não damos ouvidos. Mas por que não damos ouvidos? Porque não acreditamos em nós mesmos. Então, do que adianta uma pessoa do lado falar alguma coisa se a gente não vai mudar mesmo? Então é nesse momento que nós devemos parar às vezes para pensar que nós podemos mudar a nossa própria vida. Mas como podemos fazer isso? Bom, não tem segredo, apenas seguindo em frente. Não há uma fórmula mágica para superar as nossas inseguranças. Essa foi a mensagem que Blue Box, pelo menos nesses capítulos, passou pra mim. Não foi a personagem, não foi a Shinatsu que deu aquele último grito, porque a gente percebe que o Taiki arregala os olhos, mas na verdade foi ele mesmo mudando ao decorrer da partida e incentivando as outras pessoas a comemorarem por ele. E aí eu percebo que toda insegurança se vai quando você faz o que você quer fazer e quando você se reconhece no espelho. Até porque quando você vence a sua insegurança, as outras pessoas ao redor também vão notar. E o que você tanto planejava, o que você tanto queria, vai surtir efeito. É isso que eu vi nesse capítulo de Blue Box. Eu quis fazer um capítulo muito mais reflexivo, uma forma de abordagem um pouquinho diferente, porque eu acho que esse capítulo mereceu demais. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham visto até o final do vídeo. Eu agradeço já para todos que deram like, deram dislike, compartilharam, comentaram. Agradeço todos que viram o vídeo por completo. O último vídeo de Blue Box bateu cerca de 2.000 e pouco, mas eu acredito que foi mais por causa da capa, da thumb, porque eu vi que a retenção não foi alta, então eu acredito que nem todo mundo ouviu o que eu tinha pra falar sobre a Onohako. E bom, gente, você só tem a perder não lendo esse mangá. Eu só digo isso. Então, Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. E espero o seu comentário também. Gostaria muito de saber o que vocês acharam do vídeo. E não só do vídeo, mas também desse capítulo, tá bom? Vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre o Blue Box junto. Tá bom? Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Valeu.